Saudações aos navegantes, bom estar com vocês. Bem, a proposta dessa videoaula é tratarmos do tema do nosso fórum, né? Vimos que no fórum 1 da disciplina Ética, Filosofia Política, vocês tinham como desafio lidar com a proposta de Maquiavel, né? E como as respostas foram as mais diferentes possíveis, algumas delas poucas, na verdade, enfim, mas acabaram cometendo alguns equívocos, enfim. Eu tomei a liberdade de montar essa videoaula para tratar com vocês alguns dos aspectos, né, envolvidos na questão e, por outro lado, apresentar outros elementos, né, para que vocês possam refletir a respeito tanto da originalidade quanto da importância da proposta político-ética, né, de Maquiavel. Bem, para começo de conversa, eu gostaria de ler com vocês então a pergunta. Ela se divide em duas partes. Na primeira, partindo das considerações de Maquiavel sobre as formas de conquista e manutenção do poder, podemos entender a virtude política da mesma forma que Aristóteles compreendia as virtudes humanas? Justifique sua resposta. Essa é a primeira questão. Questão 2. Sendo a ética uma atitude que não quer nada, apenas procura atender a um apelo, como foi definido na abordagem geral da disciplina de Ética 2, podemos definir a máxima de Maquiavel, os fins justificam os meios, como uma atitude ética? Justifique sua resposta. Então veja, nós temos duas questões, né? A primeira busca tratar da relação entre a virtude aristotélica e a virtude maquiavélica, né? E a segunda é se a proposta de Maquiavel é uma proposta ética ou não, segundo a abordagem do nosso material didático. Bem, inicialmente, de imediato, a questão 1 vocês não tiveram dificuldade, né? Porque, como nós bem sabemos, a virtude proposta por Aristóteles, que é amparada por uma série de excelências que o indivíduo deve desenvolver, né, para que ele atinja um bem, é totalmente diversa da proposta da virtude maquiavélica. A virtude onde o indivíduo prudente que busca o poder saberá, por meio da astúcia, né, tomar decisões e atingir a esse poder. Então, como vocês podem perceber, as propostas são totalmente diversas. Uma passa por um processo de construção pessoal com vistas a um bem, ainda que relacionado com a polis. A outra não faz nenhuma reflexão sobre esse bem. Na verdade, ela propõe uma ação prática, concreta, astuta, que visa essencialmente ao indivíduo adquirir o poder, né? Então, essas propostas são totalmente diversas. Quanto à segunda, há uma certa dificuldade nela, né? E nós percebemos isso no fórum. E para dar conta dela, eu convido você a avaliar inicialmente um texto que eu selecionei de Maquiavel, até para, digamos, estimulá-los a ler a obra O Príncipe, que é uma obra muito bem escrita, gente. Muito agradável de ser lida, enfim. Tem uma passagem muito interessante em que Maquiavel compara a virtude, né, em relação à fortuna, né, e fala a partir de uma metáfora, né, de um rio caudaloso. Enfim, é belíssima essa parte, assim como outras. Eu penso que é uma das partes que melhor, digamos, apresenta a possibilidade do indivíduo usar a razão com vistas a vencer os desafios da vida, enfim. Mas eu deixo essa sugestão para que você procure investir na obra de Maquiavel. Mas, para começo de conversa, eu trouxe esse excerto aqui para vocês verem, digamos, a diferença da proposta de Maquiavel em detrimento daquilo que nós estamos vendo até o momento em Ética. Para tanto, eu selecionei um momento da obra O Príncipe em que Maquiavel relata a história de Giovanni Fogliani e Oliverotto. Bem, quem era Oliverotto? Oliverotto era personagem, né, que foi cuidado, né, pelo seu tio Giovanni Fogliani. Oliverotto participou de guerras, né, viajou, enfim, né, e eis que ele resolve voltar
para rever seu tio e manda uma carta, né, dizendo, né, da possibilidade de que o tio se organizasse, chamasse a comunidade da cidade, enfim, para recebê-lo de volta, né, até para que ele demonstrasse, né, as conquistas que teve, enfim, e com isso, para Giovanni Fogliani seria muito interessante, porque à época esse ato de você cuidar de alguém, esse alguém demonstrar as conquistas que teve ao longo do tempo, enfim, é um ato de, digamos, orgulho. Afinal, veja, é o fruto do meu resultado. Foi essa pessoa quem eu cuidei uma vida toda, né? Mas veja só o excerto que eu selecionei para vocês analisarem comigo. Giovanni não deixou de atender no mínimo detalhe ao seu sobrinho. Fez com que o recebessem com grandes festas, alojou-o, assim como a sua comitiva, em sua própria casa. Decorridos alguns dias, tudo estando preparado para que ordenasse o que convinha à sua futura perfídia, organizou um soleníssimo banquete, para o qual convidou Giovanni Fogliani e os demais homens de destaque da cidade de Fermo. Então veja, Giovanni Fogliani era tio dele, né? Era uma pessoa muito importante na cidade de Fermo, né? Foi recebido, né? Dormiu, né? Na própria casa, né, do Giovanni Fogliani, né? Mas o que acontece? Fim do banquete e os divertimentos costumeiros, Oliverotto, de propósito, iniciou uma conversa a respeito de assuntos graves, da grandeza do Papa Alexandre e de César, seu filho, assim como de suas empresas. Tendo Giovanni e os outros externado também considerações a tal respeito, em um momento azado, ele levantou-se dizendo que aquilo era assunto para se discutir em local mais reservado. Dirigindo-se então para um aposento ao lado, todos o seguiram. Assim que se assentaram, saíram dos esconderijos soldados que assassinaram Giovanni e os juntos. Depois desse homicídio coletivo, Oliverotto montou a cavalo e percorreu a cidade, cercou o Supremo Magistrado em seu palácio. Cheios de temor, viram-se obrigados a obedecê-lo e a formar um governo de que ele era o chefe. E, assassinados todos os descontentes que poderiam estorvá-lo, fez-se forte por novas leis civis e militares, de modo que, durante o ano em que governou a província, não apenas conseguira assegurar-se da cidade de Fermo, porém ainda torna-se temido de todos os seus vizinhos. Veja, por que nós selecionamos esse aspecto, pessoal? Ele traz uma questão muito importante. Estamos acostumados a pensar a ideia de um bem, né, na ética, né, a construção de um caráter, né, e de repente vem alguém que apresenta a história de uma pessoa que é cuidada por alguém, muito bem cuidada. Após viajar, volta, prepara uma armadilha para essa pessoa, né, que a cuidou tão bem, né? Mata não só a ela, mas a todas as outras pessoas que tinham determinado poder na cidade, enfim, e assume o poder. Eu te questiono, isso do ponto de vista ético, como você avaliaria? Bem, eu não posso ouvir sua resposta, né, mas eu acredito que certamente você diria, talvez, que isso não é muito ético, né? Afinal, essa construção de um caráter, de um ethos, de qualidades, enfim, será que elas passam pelo assassínio, pelo complô, pela mentira, pela violência? Vocês vão de convir que não, né? Então eu tomei a liberdade de apresentar esse excerto, porque quando nós falamos a máxima maquiavélica, os fins justificam os meios, nós não percebemos, digamos, a extensão de até onde isso pode ser aplicado. Então, por meio dela, você entende que qualquer que seja o meio necessário, este poderá ser utilizado se o que você busca é atingir o poder. Bem, apresentada então essa questão inicial para estimulá-los, né, a pensar a importância desse pensador, né, eu gostaria agora de lidar especificamente com a questão 2, né,
E para tanto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as páginas 20 e 21 do nosso material didático, onde a professora Thelma Donzelli, ao, digamos, distinguir a ética a partir do exemplo da manifestação de pessoas, né, na frente do hospital onde se encontrava a mãe do presidente, ela apresenta algumas considerações sobre a ética. E veja só quais são as considerações. Primeiro, não consiste em um comando da sociedade, mas em um apelo. Veja, esse comando da sociedade poderia ser entendido como os nossos costumes, a moral, enfim, né, na medida em que ela determina leis, as pessoas devem obedecer, né, ou seja, representam esse comando da sociedade. Mas em um apelo. Que apelo é esse? De onde vem? Vem da nossa própria subjetividade. Um apelo que nos convida a pensar a construção de um ethos, um caráter, algo que me identifique, que permita a mim construir a mim mesmo, né, a partir desse projeto, né, e nesse processo me relacionar com as pessoas e o mundo, tendo como elemento esse apelo que me motiva a realizar esse processo de autoconstrução. Segundo aspecto, não implica, como no caso da atitude dos manifestantes, escolha-exclusão, escolha de todos e exclusão de alguns. Bem, este item refere-se especificamente ao caso que vocês investigaram, né, na disciplina. 3. Não depende de nenhuma meta, não busca nada, não quer nada, a não ser expressar o que é adequado e justo àquela situação. Então veja só, não depende de nenhuma meta. E Maquiavel, temos uma meta? Primeira pergunta que eu apresento para vocês. Não busca nada. Veja, em Maquiavel, busca-se alguma coisa na proposta dele? Não quer nada. Veja, em Maquiavel, quer-se alguma coisa? E a resposta vocês sabem, não é? Sim. Enquanto na proposta ética apresentada em nosso material didático, a ética se apresenta por essa inexistência de um telos, mas o caráter único da situação, em Maquiavel, o telos, a finalidade já está previamente definida. Qual é a meta? O poder. O que se busca? O poder. O que o indivíduo quer? A posse desse poder. Logo, temos, a partir dessa consideração, a exclusão do plano ético, a proposta de Maquiavel. Então veja, se nós nos pautarmos pela abordagem ao conceito de ética na nossa disciplina, exclui-se como possibilidade ética proposta de Maquiavel. Vamos ver daqui a pouco, né, que ela, digamos, representa uma outra faceta, que é a faceta política, mas não é a faceta ética. Bem, e o quarto item? Não depende de nenhuma ideia ou princípio geral, diferentemente dos manifestantes que se encontram sensibilizados por uma ideia ou imagem representada, a do bem de todos, quer apenas atender ao em si mesmo da situação. Veja, a professora Thelma Donzelli, que é uma professora que, diga-se de passagem, nós admiramos muito devido ao ímpeto filosófico que ela tem, a originalidade da abordagem dela, que é uma abordagem fenomenológica, inspirada também em elementos metafísicos de Bergson, enfim, ela apresenta uma proposta muito rica e bela, diga-se de passagem, né? Ela quer nos convidar a entender que o ethos, ele se manifesta a partir da singularidade, do momento particular em que vivemos uma situação, e esse apelo nos convida a nos posicionar de modo autônomo, efetivo, pessoal, a partir daquela construção que estamos fazendo de nós mesmos, né? Então, veja, no começo de conversa, se vocês fossem se pautar pelo nosso material didático, a resposta de vocês deveria ser não. Em Maquiavel não temos uma proposta ética.